Capítulo 6. Eu já fiz este exercício ontem à noite, mas vamos voltar a fazer. Capítulo 5, versículo 20 e depois capítulo 6, versículo 1. E vamos agora pensar um bocadinho no batismo. Porque a grande questão é 5:20, vamos lá ler. Porque tudo o que eu tenho dito é a graça, certo? Graça de Deus, nós somos pecadores, mas o Senhor amou-nos, salvou-nos, certo? E lembram-se de manhã, nós finalizámos de manhã, que Deus é infiel e injusto se eu depois de confessar os meus pecados Ele não me perdoar. 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar de todo o pecado e me purificar de toda a injustiça. Se Ele não fizer isso, Ele é infiel. Porquê? Porque Jesus já foi condenado em meu lugar. Certo? Agora, mas isto tem uma questão, surge uma pergunta. Capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Uau! Então eu vou pecar o máximo que eu posso e depois eu vou, porque o mundo precisa ver quão maravilhoso é o meu Deus. E eu vou chegar no culto, quando o pastor fizer o apelo, eu vou aqui pela coxia central de joelhos, tipo marquei um gol, e ajoelho-me ali e choro baba e ranho, Senhor, perdoa os meus pecados. E depois eu sei. Paulo vai dizer, de modo nenhum. Ele usa a negativa mais forte que existe no grego. Era o que a minha professora de Fisicoquímica dizia em altos berros, jamais em tempo algum. Nunca, jamais em tempo algum. Está bem? Quando alguém ia ao quadro e fazia uma asneira em Química, ela gritava a plenos pulmões, nunca, jamais em tempo algum. Nunca. O cristianismo não é assim. O meu Jesus não me salvou para eu depois continuar a viver como vivia antigamente. Mas eu também, um dia, comprometi-me pelo batismo. E o batismo significa que eu morri para aquela velha vida. Se eu morri, como é que eu posso voltar a viver? Certo? É isso que ele vai explicar. Senão os irmãos venham comigo. Versículo 3. Ou porventura ignorais todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, não morre a morte, já não morre, desculpem, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O batismo é um rompimento. O batismo é um rompimento. Há um antes e um depois. Deixem-me parar aqui. Por causa do nosso contexto católico, há coisas na Bíblia que nós esvaziamos com medo de roçar a ideia dos católicos. Por exemplo, a Santa Ceia tem um peso maior do que nós estamos a dar. Nós não tomamos o Senhor Jesus, o pão não se torna o Senhor Jesus, nem o vinho se torna o sangue de Jesus.
continua a ser pão e continua a ser vinho. São símbolos. Mas a ceia tem um peso maior, porque é um alimento. É o alimento da nossa alma. Quando eu tomo o pão e o vinho, eu estou a alimentar a minha alma, a minha vida espiritual. Por isso é que continuamos a se chamar ceia. Ela tem eu vou usar uma palavra, místico, ou mística, maior do que nós estamos a dar. Não é tipo chá das malvas. A minha sogra dizia que isto é como o chá das malvas. Se bem não fizer, mal também não faz. Não, não, a ceia não é se eu tomar, muito bem. Se não tomar, não, 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 irmão. Na ceia não se falta. A ceia, eu fico danado quando, por qualquer coisa, eu estou a celebrar a morte do meu Jesus até que Ele volte, conforme Ele instituiu. E quando eu tomo o pão, eu lembro que Jesus se fez carne e habitou entre nós. Ele abriu mão de tudo. E o pão é verdadeiro alimento para a minha vida espiritual. E o seu sangue também é verdadeiro alimento ou bebida para mim. Não é qualquer coisa. Assim como também o batismo não é qualquer coisa. Não é chegou àquela fase e temos que fazer. Não é um bem que nós damos. Também não purifica os pecados. Mas é uma confissão pública que eu rejeito, eu renego a minha vida passada, os valores de outrora, para agora abraçar uma nova vida em Cristo Jesus. Certo? E os irmãos já foram batizados, há um antes e um depois. Naquele momento que saímos das águas, há uma alegria, uma felicidade muito grande. O que é isso, não o Espírito Santo? Se alegrar em ti pelo teu ato de obediência. É um compromisso, há um rompimento. É como o casamento, gente. Até o dia em que eu casei, entenda o que eu vou dizer, todas as mulheres estavam disponíveis. Eu não tinha compromisso com nenhuma. Eu não estou a dizer que todas elas me queriam. Calma, não é nada disso. Calma, eu tenho espelho lá em casa. Calma, gente. É verdade que sou o filho mais bonito que a minha mãe teve. Sou o único rapaz que ela teve. Então sou o filho mais bonito. Ok? Então. Mas no dia que eu casei, o que é que aconteceu? Eu sou de uma pessoa só. Eu assumi um compromisso com uma pessoa. Ser fiel todos os dias da minha vida. Seja mais rica ou mais pobre, esteja ela de saúde ou enferma. Certo? Para amá-la, cuidar dela. Até que a morte... E, gente, o amor não é um sentimento, não é uma emoção. É uma decisão. Eu escolhi amar a senhora chamada Isabel Maria Camarinha de Matos, que agora tem Lopes, mas antes não tinha Lopes. Isabel Maria Camarinha de Matos. Pronto, eu decidi. Eu fiz uma escolha, ninguém me obrigou. Eu fiz uma decisão. Todas as outras deixaram de existir nesse sentido, percebem? Eu tive uma vida de compromisso. O batismo é exatamente. Eu abracei Jesus. Ele salvou a minha vida. Perdoou os meus pecados. Derramou o seu amor no meu coração. Encheu-me do Espírito Santo. Depois de ele ter feito tudo isso, eu disse, eu quero-te a ti. Certo? Eu quero-te a ti. É a ti que eu quero. Eu quero seguir-te até ao fim da minha vida. Certo? O que é isso em termos práticos? Já não pecamos? Ainda pecamos, mas o pecado não pode ter domínio na nossa vida. Porque o meu compromisso é viver para a glória dele. E para isso o pecado não pode dominar a minha vida. A minha natureza pecaminosa está cá, está presente. Mas eu não posso deixar-me dominar pelo pecado. Certo? Percebem a diferença? Infelizmente, vamos voltar a 1 de João. Filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar... Mas depois João diz de outra maneira, aquele que pratica o pecado é de quem? O que é praticar então? É cometer um ato isolado ou viver... Se eu sou escravo do pecado, posso ser escravo de Jesus.
Se o pecado dominar a minha vida, Jesus tem domínio sobre a minha vida. Percebem? Mas um dia eu decidi que Ele seria o Senhor da minha vida. E publicamente eu dei esse testemunho. Certo? E expressei isso sepultando-me para a velha vida. Eu morri para isso. Mas eu posso me ressuscitar a mim mesmo, porque a minha velha natureza que está cá, o ladrão sempre tenta arrebentar para enfraquecer. Se eu alimentar isso, o que é que me vai acontecer? Isso vai ganhando força dentro de mim. Ganhando força dentro de mim, o que é que vai acontecer? Vai se tornar um vício. Ao tornar-se um vício, eu vou servi-lo. O tempo que eu tenho é para isso. As capacidades que eu tenho, vou usá-las para satisfazer o meu vício. Até o dinheiro é para isso que é usado. E não estou a falar em drogas, não estou a falar em tabaco ou em álcool. Estou a falar em tudo o que disputa o lugar que só a Deus pertence na minha vida. Isso é ídolo. E até pode nem ser inerentemente mau. Pasmem-se. Não tem que ser inerentemente mau. Quem é que aqui gosta de jogos de computador? Aquela gente ali não gosta. Certo? Ok, não tenham problema nenhum. Eu não gosto, só para vos deixar mais entalado. Eu não gosto. Agora veio. Eu não gosto. Eu não tenho paciência. Às vezes o rapaz disse: e o pai, marquei um grande golo. E eu penso sempre: jogaste na escola? Foi? Não, fui na consola. Oh, isso não é. Não é nada. Bola no pé. Eu sou mesmo de rua. Eu cresci na rua. Ok? É pecado de jogar. Claro, depende do jogo. Ok. Certo? Jogar não é inerentemente mau. Não sei que bem é que faz aquilo, mas pronto. Mas eu também não jogo, também não consigo compreender. Ok? Mas se de repente eu perco noites, todo o dinheiro que eu tenho é para comprar a próxima versão do jogo. Ou comprar uma melhor cadeira, uma melhor comando, obrigada, certo? Um melhor televisor. Eu junto tudo. Só para isso. A quem é que eu estou a servir? Percebem? Mas é pecado? Não. Cresceu dentro de mim isso porque eu alimentei. A mesma coisa com a pornografia. Certo? Eu alimento isso e isso cresce dentro de mim até que ganha vício dentro de mim. Torna-se um vício e eu estou a ver aquilo. E às vezes já nem não se tem prazer, mas simplesmente é o vício que me puxa. E eu estou lá a ver aquilo. Certo? Agora, a pornografia em si mesma é má e provoca distúrbios na nossa mente. Provoca mesmo distúrbios profundos na nossa mente. Ok? Não é brincadeira. Não é brincadeira. Provoca mesmo perturbações mentais profundas e que podem ser permanentes. Ok? Então, meus amados irmãos, agora, porque é isso que Paulo diz, verso 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. A graça liberta-nos. A lei diz: tu tens que viver, tu tens que fazer, mas ela não produz nada. A graça de Deus transformou a minha vida. E para transformar a minha vida, primeiro, Ele libertou-me das garras de Satanás, dos meus vícios. Ela libertou-me. A lei não tinha esse poder, mas a graça de Deus em Cristo Jesus libertou-me. Certo? Por isso é que há o reino das trevas. Ele resgatou-nos do reino das trevas e transportou-nos para o reino da sua maravilhosa luz. Mas às vezes nós vamos assim escorregando e vamos andando para o outro lado.
certo? O que está a dizer é, vocês têm a graça. Vocês não têm que voltar a viver escravizados. Deixem-me parar aqui para nós percebermos uma coisa muito importante. Há coisas na nossa vida que quando aceitámos Jesus, desapareceu logo. Verdade ou não? Mudamos. Outras coisas foram desaparecendo com o tempo. Verdade ou não? O Senhor tem vindo a trabalhar na nossa vida, certo? Mas há outras coisas que nunca vão desaparecer. Sabem, quem é que aqui lembra-se de uma telenovela chamada Gabriela? Este pastor até mete novelas e tudo. Lembram-se da música? Eu nasci assim, eu fui feito assim. Hã? É, não é? É, não é? O que eu faço para vos manter acordados, até canto e tudo. Vem um homem do Porto, pá. Será que nós somos como a Gabriela? Não. Mas há coisas em nós que nunca vão desaparecer. Porque fazem parte da nossa natureza. Da nossa natureza. Porque ainda temos a nossa natureza caída conosco. Se tenho uma natureza caída comigo, então há coisas nela que não agradam a Deus. São tendências naturais que estão dentro de mim. Pastor, então deixa de ser pecado. Não, continua a ser pecado. Mas fazem parte do meu ser. Mas porque fazem parte do meu ser, não significa que deixam de ser pecado. O que Paulo está a dizer, mas isso não tem que dominar a tua vida. Tu já não és um escravo indefeso para viveres sujeito a esse ditador. Porque tu tens o Espírito Santo de Deus. E agora entramos para o capítulo 7. E vejam lá, quantos de vocês se identificam no capítulo 7? Vamos lá olhar só para um aspecto. Versículo 16, capítulo 7, versículo 16. Paulo vai dizer no capítulo 7, os cristãos já morreram para a lei, isto é, eu não tenho que viver pela lei para obter salvação, ou seja, não é a lei pela lei que me consegue dar vitória sobre a minha velha natureza. Não é eu impor a lei que me vai permitir eu não dar lugar à minha velha natureza. Tudo o que a lei vai me dizer é pecaste. Ponto número 1. Deixem-me introduzir aqui um conceito para vocês perceberem. Os Gálatas, eles eram franceses. Pasmem-se. Eles, na realidade, são celtas. Vamos lá agora pôr isto como deve ser. E os celtas viviam no que hoje é a França e antigamente era a Gália. Os gauleses, está bem? Do Asterix e do Obelix. Quem gosta de banda desenhada, que é o meu caso, do Asterix e do Obelix, está bem? Então, só que por acaso os autores são belgas, mas falam dos franceses, está bem? Aquela zona ali da Gália eram habitados pelos celtas. E os celtas, eles eram os mercenários da antiguidade. Além de eles serem excelentes guerreiros, eles eram mercenários, eles eram alugados para combater, porque eles tinham prazer nas guerras, no matar, no sangue. Então, não se sabe bem o porquê, eles migraram da Gália, da zona de França, até ao norte, ao centro-norte da Turquia, onde é hoje Ankara, está bem? Se vocês forem lá ao mapa, Ankara que é a capital da Turquia, não é Istambul, está bem? Istambul é a cidade mais famosa, está bem? Ankara é a capital, é naquela zona que é a Galácia. E os celtas tinham uma prática muito, muito, muito esquisita. Cada casal que podia tinha um rapazinho. Havia o marido, a mulher e um rapazinho, que dormiam todos juntos. Agora, deixa a vossa imaginação o resto, está bem? Um dia podem ser a 3, outro dia a 2,
E estes dois podia ser homem com homem, o rapazito com a mulher. Era assim. Os Gálatas tinham uma vida terrível. Mas chegou o Evangelho e eles nasceram de novo. A vida deles foi transformada. Mas agora vem gente de Jerusalém a dizer, não, isso está bem assim, mas vocês precisam da lei, Fique comigo, irmã, está bem? Fique comigo, está bem? Agora vem coisas muito interessantes. Vem... Sim, mas é preciso mais alguma coisa. Vocês precisam de regras para não resvalarem nem para um lado nem para o outro. É preciso de regras, é como aqui, para não passarmos deste lado. Então as regras são importantes. O que é que vai acontecer? O que é que vos dá a maior sensação de segurança? É as regras ou a graça de Deus? Calma, não sejam tão espirituais assim, está bem? Sejam mais terra a terra. O que é que vos dá, em primeira instância, mais segurança? Não são as regras. Pronto. Aqui, não é, o cristianismo não seria mais fácil dizer, podes e tu não podes. Podes isto, podes aquilo, vamos lá. Agora já não. Vamos lá. Olha, posso isto, não posso aquilo. Uau. Posso ir, mas não posso fazer. Uau. É tudo tão mais fácil. A graça de Deus não tem podes e não podes. Porque a graça de Deus não nos trata como meninos. Trata-nos como adultos. Com as crianças nós dizemos, não podes fazer isto, não podes fazer aquilo. Sim, podes fazer isso. Mas quando os nossos filhos crescem, nós não continuamos a ensinar assim, pois não? Nós transmitimos valores para que eles possam tomar decisões na sua vida. Verdade ou não? A graça faz-nos isso, tira-nos da meninice e dá-nos responsabilidade, porque em nós habita o Espírito Santo. E o novo nascimento faz com que a palavra esteja escrita nos nossos corações. Traz-nos essa responsabilidade. Certo? Mas é mais fácil que se fosse podes e tu não podes. E os Gálatas abraçaram isso. O que é que aconteceu? Deixaram de depender da graça. O que é que lhes vai acontecer? A velha natureza que está neles voltou a tomar conta deles. Porque a lei não impede que a velha natureza tome controle. Mas a graça impede. Porque a graça é ou está assente na presença do Espírito Santo na tua e na minha vida e diz, tu não és capaz, tu não consegues, mas o Espírito Santo que em ti habita pode tornar-te. Amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, por isso é que a graça é tão importante, por isso é que Paulo diz, mas a lei não é boa. A lei é boa, ela é santa, é justa, é perfeita, foi dada por Deus, mas ela não foi dada para produzir novo nascimento, transformação de vida, foi dada para os princípios, para dizer o que é pecado e o que não é pecado, para me dar uma orientação de vida, para eu saber como é que eu devo viver, mas ela não me impede de eu pecar. Mas o Espírito Santo faz-me viver em novidade de vida. Então, meus amados irmãos, como eu estava a dizer, no capítulo 7, de 7 a 13, a lei é santa, ou perfeita, justa, boa. Então, a lei falhou? Não. Onde é que reside o mal? É na lei ou em mim? Em mim que eu não sou capaz de cumprir a lei. Esta é outra realidade. Agora deixem-me parar. O meu Jesus não morreu só a morte que pertencia a mim. Ele viveu a vida que eu precisava de viver. Quem é que cumpriu toda a lei? Digam. Foi o Senhor Jesus. Certo? Aquilo que eu precisava de viver e eu não consigo, Ele já viveu. Ele imputou em mim essa vida. E o Pai tirou de mim a minha vida e imputou nele. Eu recebo o que ele tem direito pela sua vivência, a vida eterna, e ele recebeu nele mesmo o que a minha vida tinha direito a receber, a condenação à morte. Agora, se eu estou nele, eu já estou justificado. Então, mas o problema é da lei? Não, a lei é santa, justa e boa. O meu problema é que eu tenho uma velha natureza.
Diz assim: verso 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, no meu corpo, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim. O que é que diz a seguir? Não, porém, efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Certo? Deixem-me dar um exemplo muito simples. É como eu a cantar. Eu até quero cantar bem, apanhar o tom, então se for de viola, é uma maravilha. É mesmo uma maravilha. É uma maravilha. Eu até quero. Mas quando eu passo à prática, o fulano ou fulana que está a tocar viola desafina sempre. Desafina sempre. Eu não sei o que é que se passa com... Quando tocam comigo, eu não sei o que é que se passa. Ele vai sempre para o outro lado. Eu vou para um lado, mas ele vai para o outro. Eu até quero. Percebem? Paulo está a falar de alguém que nasceu de novo. Quando se esforça por si mesmo. Ao querer de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus, de guardar a lei. Mas quando entre o querer e o passar à prática, porque mesmo que consigamos fazer o que Deus quer, quando tu fazes ou eu faço pelo meu próprio esforço, o que é que isso produz em nós? Orgulho. E eu vou olhar para o meu irmão que não vive como eu vivo, com altivez e com um espírito condenador. A graça tira-me tudo isso. Porque a graça diz-me, tu não consegues, sou eu em ti que te faz viver. Então quando eu me viro para o meu irmão, eu não tenho um olhar condenador, mas eu tenho um olhar de amor. E disse, eu sei que tu também não consegues. Não falhamos no mesmo sítio, mas ambos falhamos. Mas é o Espírito de Deus que me capacita a viver em novidade de vida. Então eu estendo a mão e ajudo a ele caminhar, a ele continuar a caminhar. Percebem a diferença? Mesmo quando eu faço, isso produz em mim orgulho. Era isso que os fariseus tinham, orgulho. Porque eles achavam que cumpriam toda a lei. E se eles conseguiam, toda a gente tinha conseguido. Se não consegue, é porque não quer. Tem que ser excluído, tem que ser afastado. A igreja não funciona assim. A igreja é de gente que não consegue viver à medida e estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo. Não tem a ver com o padrão da Assembleia de Deus, não tem a ver com o padrão da Assembleia de Deus do Porto ou a Assembleia de Deus de Coimbra. Não tem nada a ver com isso. O nosso padrão é Jesus Cristo. E eu não consigo estar à altura do meu Jesus. Mas graças a Deus, porque Paulo neste último capítulo, neste capítulo 7 diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quando é que eu deixo este corpo e vou viver para a glória? Porque aí eu não vou pecar mais. Mas graças a Deus, eu não tenho que viver um viver desesperado, mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Capítulo 8. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Primeiro do que tudo, eu ainda peco, eu ainda falho, eu ainda erro, eu não faço tudo bem, mas graças a Deus, porque em Cristo Jesus eu não estou condenado, eu ainda falho, porque se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar de todos os meus pecados e purificar de toda a injustiça. Bendito é o nome do Senhor, certo? Então, em primeiro lugar, Paulo resolve. Então, mas eu ainda falho tanto, o que é que vai ser de mim? Será que eu tenho que viver trêmulo, inseguro? Não. Jesus já morreu também por esses pecados. Deixem-me parar aqui. Somos sempre pecadores. Irmãos, nunca deixamos de ser pecadores. É a graça de Deus que nos sustenta a cada dia. Mas quando nós temos consciência disso, o louvor que brota dentro de nós aumenta exponencialmente. Sabe, quando olhamos para nós e dizemos, ainda falhamos, ainda erramos, e o meu Senhor continua-me a amar, continua a ouvir a minha oração, e agora eu mesmo continuo a usar nas suas mãos. Eu não sou perfeito, eu falho,
Eu erro. Tenho muito ímpeto. Mas o Senhor é a graça de Deus. É a graça de Deus. É a graça de Deus. Porque a lei do Espírito de vida, agora reparem, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Vamos olhar para este texto. Podes manter lá, se faz favor. Ou não sei quem é que está na projeção, mas primeiro do que tudo, Paulo está a personificar a lei do Espírito e a lei do pecado. Ok? Está como tiranos na nossa vida. Agora, que tirano é que tu queres ter na tua vida? A lei do Espírito da vida, a lei do Espírito ou a lei do pecado? O que é que vai dominar a tua vida? Está com letra maiúscula, não foi o irmão da projeção que pôs lá porque ele quis com letra maiúscula. Não, tem a ver com o Espírito Santo. Ou o Espírito Santo domina a tua vida, é a autoridade máxima na tua vida, ou então é a tua velha natureza. Só que tu tens que entender, se o Espírito domina a tua vida, tu tens um caminho de vida. A vida que Ele quer dar. A vida com abundância que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Se é o pecado, Ele vai te conduzir à morte. Vais separar-te de Deus. E já agora, vocês nunca tiveram dificuldade em explicar o inferno a gente não crente? Quando nós pregamos um Deus de amor cheio de misericórdia, como é que no final há o inferno? Se eu aqui não quero seguir a Jesus, deixa-me lá contar isto de outra maneira. Há pouco tempo estava a viajar de comboio e comecei a ver uns fulanos de leste muito nervosos. Eu disse, vamos já ter aqui um filme de Hollywood. Vai ser os meus 5 minutos de fama, vou aparecer na CMTV. Porque a CM estava já lá dentro do comboio, de certeza absoluta, a CM estava dentro do comboio. Estava lá dentro, de certeza. Estava lá, parecia um microfone da CM. Estava lá, de certeza. Então, estava a ver uns fãs de leste muito aflitos. O que é que aconteceu? Eu vinha de Lisboa para o Porto e eles queriam ir para o Algarve. Só que entraram no meu comboio e começaram a ver que a coisa não estava a andar na direção certa. Entretanto veio o revisor, pede o bilhete e ele diz, os senhores estão errados. O vosso bilhete é para o Algarve. Então e agora? Então agora tem que parar em Coimbra. O comboio só para em Coimbra. Não há volta a dar. Eles saíram em Coimbra B, deram a volta e tiveram que comprar um novo bilhete para vir até Lisboa, depois de Lisboa para o Algarve. De quem foi a culpa? Eles não fizeram uma escolha. Eles apanharam um comboio que não era o deles, levou-os a um destino diferente. Quando na minha vida eu escolho a minha velha natureza dominar a minha vida, e às vezes essa escolha não é declarada, mas é consentida, eu escolhi viver uma vida longe de Deus. Esses carris que eu tomei, essa vida que eu tomei vai me levar a um destino. Se eu aqui vivi longe de Deus, para onde é que eu vou viver a eternidade? Então o inferno não tem sentido. Se eu aqui não quero, na eternidade, Deus vai me obrigar a viver com Ele. Faz sentido. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando. Ora, não havia perdão, não havia meio de perdão da lei, nem novo nascimento. Mas por causa de Jesus, há isso tudo. Agora, meus amados irmãos, este capítulo 8 é o grande capítulo do Espírito Santo. É o capítulo que melhor trata o ministério do Espírito Santo na tua e na minha vida. Se não, reparem, se por um lado já estamos em Cristo, e então o Espírito Santo está em nós, o que é que Ele faz na nossa vida? Eu preciso saltar um bocadinho, senão não consigo chegar ao fim. Então o que é que Ele faz? Vamos lá ver. Do versículo 12 a 17, o que é que Ele faz? Dá-nos, primeiro do que tudo, o que é que caracteriza um filho de Deus?
Olhem lá para o versículo 14. Pois todos os que são guiados, podem pôr aí dominados, liderados pelo Espírito Santo. Ou seja, se o Espírito Santo tomar o controle da tua vida, então tu és um filho de Deus. O que caracteriza um filho de Deus é quando o Espírito Santo tem controle na tua vida. A marca distintiva é o lugar que tu dás ao Espírito Santo. Ele tem todo o poder, mas a influência dele depende daquela que tu deixares que ele tenha. Certo? O que é mais forte? Um coimbrense ou Rio Mondego? É o Rio. Eu agora vou dizer, depende. Tem razão, em termos absolutos, o Rio é inumeravelmente. Sabe, no livro Viagens da Minha Terra, eu gosto tanto do livro. Sabem porquê? Porque acho que é a única vez que os lisboetas vencem qualquer um. Há uma discussão entre um ribatejano e um lisboeta. O ribatejano diz, nós somos o povo mais corajoso. Nós enfrentamos o touro bravo. Vamos para lá e enfrentamos cara a cara. E o lisboeta diz assim, olha lá, o que é mais forte, o rio ou o touro? O ribatejano responde, o rio, naturalmente, é que nós fazemos sempre ao rio, todos os dias, para vir até aqui e levar cereais para Lisboa. Em termos absolutos, o rio é mais forte. Mas, irmã, se eu estiver à beira do rio, ali no Choupal, eu por acaso gosto muito do Fado de Coimbra e gosto muito de Zeca Afonso. Está bem? E gosto muito de Coimbra do Choupal, da música, da letra e tal. Se eu estiver ali só a chapinhar, quem é que é mais forte? Sou eu ou o rio? Pronto. E se eu tiver água pelos joelhos? Mas ainda sou eu mais forte, certo? Pelos lombos. Ui! Aí já começa a equilibrar o jogo. E se eu ficar fora de pé? Estão a perceber? O Espírito Santo também é mais poderoso que eu. Ele é Deus, Ele é todo poderoso. Sou eu que deixo que Ele influencie a minha vida. E nessa medida, Ele pode tomar controle da minha vida. Eu preciso ir para fora de pé como o profeta Ezequiel. Lembram-se? Eu preciso estar lá para que Ele tenha completa influência na minha vida. E quando Ele tem completa influência na minha vida, veja o que é que acontece. Ele dá testemunho ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Não vivemos com medo, não vivemos com insegurança, com medo de sermos lançados fora da casa do Pai, mas com segurança nós habitamos na casa do Pai. E podemos dizer, como Jesus ensinou a orar, meu Pai. Clamamos, Abba, Pai. Ele é o meu Pai. Quando eu oro ao meu Pai. Eu não estou sozinho neste mundo, não estou abandonado. Eu tenho um Pai. E é interessante, eu sou filho adotivo, não sou filho natural. Uau, vamos parar aqui e pensar um bocadinho? Eu tentei uma vez adotar como pai o Sr. Belmiro de Azevedo. Fui ao tribunal, disse, olha, eu quero adotar o Sr. Belmiro de Azevedo como meu pai. É assim que as coisas se passam. Quem é que adota quem? O Pai do céu, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, quis adotar-te a ti como filho. Ele sabe tudo a teu respeito. Sabe mesmo tudo. E ainda assim, quis te adotar como filho, como filha. Não de segunda, porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Certo? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu não posso viver como escravo, com medo que eu não corresponda às expectativas. Se eu não corresponder às expectativas, querem ver como isto funciona de uma forma tão simples? É quando tu tens um assunto no altar de Deus. O que é que tu pensas? Será que eu mereço? É ou não é?
Sabes o que é que tu estás a viver como escravo? Tens medo de se Deus vai responder ou não vai responder. Eu sou filho, irmão. As coisas não se põem se mereço ou não mereço. Eu sou filho. Vocês sabem o que é ser pai ou mãe? O meu filho mais velho casou. Eu não digo, deixa lá ver se tu mereces ou não eu pagar-te a boda de casamento. Fazer aqui uns cálculos, uns balancetes e pá, assim 10% só. Acham que eu fiz isso? Eu pus lá na contabilidade dele a ver se merece ou não merece. Não, ele é o meu filho, eu fiz o melhor que eu pude por ele. Eu e a Isabel, naturalmente. Certo, irmãos? Porque quando nós oramos temos medo. Será que mereço? Será que não mereço? Será que sou digno? Será que não sou digna? Vivemos no medo, na insegurança e o diabo trabalha aí. E o diabo trabalha aí. Sempre que nós temos medo, o diabo tem aí o campo fértil para trabalhar. Tu és um filho, tu és uma filha de Deus. O Pai ouve a tua oração. Ouve porque tu és filho. Lembram-se? Gente, vamos lá. O que é que vos aconteceu quando o pimpolho ou a pimpolha nasceu? O vosso sono continuou a ser pesado ou tornou-se leve? O sono torna-se, quando a criança nasce, o nosso sono torna-se pesado ou leve? Porquê? Porquê? No meio da igreja, lá nós no Porto parecemos a Ribeira. Aí uma algazarra, é assim que eu gosto da igreja. Toda a gente, como vocês, conversa toda a gente, saúde, é tão bom estar assim numa igreja. Toda a gente fala, conversa, só que depois baralha o som todo, há aqui... Pronto, e nós temos problemas de acústica que ajuda muito o barulho, está bem? A propagar-se. Ficamos mais sensíveis, estamos no meio da igreja e ouve-se um choro, é o nosso filho, e olhamos logo, certo? Há um senso, parece o sensor da aranha, não é? Não. Mas o nosso ouvido está sempre alerta. Se nós conseguimos ser assim para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste. Depois, quando Ele não responde logo, ficamos ainda mais nervosos. Será que Ele me ouve? Será que Ele não me ouve? Será que Ele vai responder? Não vai responder? E se Ele não responde do jeito que nós queremos, dizer, realmente eu não mereço, a minha fé é pequenina, eu sou tão pecador, e andamos assim todos bocadinho. Se Ele não te respondeu do jeito que Ele quis, é porque não é da vontade de Deus Ele dar-te o que tu estás a pedir. Ponto parágrafo. Quando eu sou filho, eu sei disso. Custa-me, sim senhor, às vezes... Então, senhor, põe-me lá a cantar. Não. Oh, senhor, mas... Não, já, senhor... filho, eu fiz-te assim, é assim que vais ficar. Está bem? Claro. Oh, senhor, mas dava tanto jeito. Mas isso é a tua opinião. Tu vais ficar assim. Pronto. Então, mas eu não sei que Ele me ama. Eu sou filho. Se Ele não me deu, é porque não é da vontade dEle. Ponto parágrafo. Passamos à frente. Vamos andar. Porque Ele tem alguma coisa mais excelente para nós. Certo? Mais ainda. Descobrimos uma coisa. Porque os sofrimentos deste tempo presente não se podem comparar com a glória que a nós há de ser revelada. Vocês sabem o que é doer na pele? Em comparação àquilo que nós não sabemos que é que vamos herdar. Lembra-se o que é que o diabo disse acerca de Jó? É o princípio que é para nós também, pele por pele. Tudo o que o homem tiver, dará por isso. Certo? Ou seja, nós não queremos sofrer. Alguém gosta de sofrer? Nós dizemos aos nossos filhos e aos netos, não sabem o que é sofrer, mas nós permitimos que os nossos filhos sofram o que nós sofremos. Sabe, das coisas que eu mais abominava de comer, há pouco tempo pedi à Isabel, mas ela não seguiu a minha orientação culinária. Havia ali uma parte do mês que eu mais ou menos já sabia, a gente que cresce em casa já sabia, que era charro cozido. Sabe o que é charro?
Então o charro tinha que dar para nós os três, para mim, para a minha mãe e para a minha irmã mais nova. A minha mãe cozia umas cebolas e umas batatas greladas, que aquilo já estavam adocicadas. E depois eu vinha da escola e passava pela zona dos frangos assados. O cheiro chegava-me e eu lembrava-me, ai, é a altura do mês. Ai, arrastava-me para casa. Quando tinha a chave, a fome desaparecia toda. A fome desaparecia toda. A minha mãe tinha um jeito para que eu comesse as batatas greladas, adocicadas, e este prato todo tinha um jeitinho para eu comer. Punha-me assim uma colher de pau na mesa. Trac! Ou comes ou comes. Eu, como sou gente fina, é melhor quebrar do que dobrar. É melhor partir do que dobrar. Pronto, mas no final ela ganhava sempre, eu comia sempre. Certo? Vocês acham que eu dei aos meus filhos charro cozido, com cebola cozida e batatas greladas descascadas, quando elas já estão assim todas, assim como eu, já têm rugas e tal? Acham que eu alguma vez lhes dei? Não, nunca lhes dei. Às vezes conto-lhes, mas eu nunca lhes dei. Porquê? Eu não quero que eles passem o que eu passei. Como vocês não querem. Verdade? Mas o nosso Pai às vezes permite que nós passemos por momentos difíceis. Dói na pele. Mas Paulo descobriu uma coisa. Eu sei que os sofrimentos deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Esta é uma perspectiva. Vale a pena pagar o preço agora, porque eu tenho um fim glorioso. A minha pergunta é, quem é que traz o amanhã para o presente? Quem é que traz o que nos aguarda para o aqui e para o agora? De tal maneira que a experiência é tão grande, tão profunda e tão intensa, que eu digo, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena eu chorar, vale a pena eu sofrer, vale a pena, porque o que eu tenho é tão glorioso. Como é que eu sei que é assim tão bom? O Espírito Santo que em mim habita traz-me o futuro para o presente. Esta vida de qualidade que Ele veio trazer é que é já aqui e agora. Então vale a pena. Como valeu a pena os sacrifícios que vocês fizeram. Nós poupamos, fazemos sacrifícios por causa dos nossos filhos. Lembram-se? Para poder estudar. Lembram-se que vocês fizeram? Roubavam no prato, no vosso prato, para juntar mais um bocadinho, para pôr os vossos filhos a estudar, para terem um futuro melhor que o vosso. Verdade? Vocês tinham vista em quem? No agora ou no amanhã? O Espírito Santo faz isso na tua e na minha vida. Ele traz-me o amanhã para agora, para me dizer, vale a pena o preço a ser pago, vale a pena ser fiel, porque amanhã vai ser glorioso. E deixe-vos dizer, a Bíblia nunca mete medo com o inferno. A Bíblia não nos dá imagens do inferno, e o Espírito Santo não vai trazer sonhos do inferno. O que Ele traz é o céu até nós, até o meu coração, para eu viver com o céu na minha vida. A Bíblia não mete medo, não atua pelo medo. Isso são os ditadores, isso é a escravidão do pecado, isso são os ditadores. Mas o meu Deus, Ele trouxe o Espírito Santo, que é Espírito e vida, é liberdade. Então eu experimento o céu aqui e agora. E eu estou disposto a pagar o preço, porque o fim que me aguarda vale a pena. Vale a pena. Então eu corro pelo prémio. Eu corro pelo prémio. Eu quero lá chegar.